Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Por aqui eu falo muito sobre saúde bucal, isso mexe muito comigo, adoro odontologia, estudo constantemente para trazer muita informação de qualidade, tratar e diagnosticar muito bem os meus pacientes, da maneira como eu gostaria de ser tratada. E hoje vou dar algumas diquinhas para vocês de como que a gente tira o mau hálito em casa. Isso é possível? Claro que sim. Se você tem um mau hálito, que ele não é crônico, que ele acontece de vez em quando, a gente pode conseguir melhorar muito a qualidade do nosso hálito. Principalmente se a gente é daquelas pessoas que gosta de fazer tudo bem certinho, ou seja, de manter uma disciplina, um hábito, como tudo na vida é hábito, escovar os dentes, tomar água, ter as suas refeições nos horários certos. Então tudo isso a gente pode levar com muita facilidade. E hoje eu trouxe aqui meu arsenal, meu mostruário que eu uso com os meus pacientes para demonstrar como que eu faço a higienização, como é que vocês podem evitar o mau hálito através da higienização. Então, como que a gente tira esses micro-organismos, as bactérias especialmente que fazem mau hálito, que estão dentro da nossa boca para manter tudo em equilíbrio, ou seja, a gente evitar doença da gengiva, evitar mau hálito, evitar outra doença bucal. Então, o tratamento de canal, que é um canal infeccionado. Então, vamos lá, que eu vou explicar tudo de uma forma bem simples. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer é ter em casa fio ou fita dental. Eu particularmente gosto muito de fita dental, eu acho que limpa melhor. No entanto, se você usa fio dental, pode continuar. O que não vale nunca é o tal do palito de dentes. Primeiro, porque ele não é de dentes. E segundo, que ele pode quebrar, machucar sua gengiva. Tá certo que muitas vezes você consegue eliminar o pedaço de carne que ficou parado entre um dente e outro. Só que aí aquilo lá pode estar inflamando a sua gengiva, porque o fio dental é um pedacinho, é a ponta cônica, e aí você vai colocando entre um dente, fio dental não, o palito de dentes. E você vai colocando aquele palito de dentes entre as gengivas, e aí você consegue remover algumas vezes o pedaço de carne que está lá parado. Mas hoje a gente evoluiu muito para continuar usando palito de dentes, Tem mesmo porque é feio, você está num restaurante ou você está parada, na verdade, no sinaleiro, aí você vê a pessoa tá lá, coloca o negócio, fica mais bonitinho ainda, coloca a mão. Eu acho isso muito feio, anti-higiênico. É a mesma coisa, fio dental é claro que a gente tem que passar, mas a pessoa tá lá parada no sinaleiro, usando o fio dental e, Ave Maria, fio dental é para ser usado dentro do banheiro, evitar, até mesmo porque sua mão é muito suja, a minha, de qualquer pessoa. Então, se a gente não lava as mãos antes de fazer higiene bucal, a gente pode levar um monte de micro-organismo para dentro do nosso corpo e a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, vamos esquecer palito, vamos usar fio dental, fio ou fita dental. E aí, qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Por exemplo, a gente às vezes já perdeu alguns dentes, ou usa algum aparelho ortodôntico, outro tipo de prótese dentro da boca, que dificulta passar em toda a região dos dentes. No entanto, para todos aqueles que têm os dentes naturais, com falha ou sem falhas, igual esse manequim aqui meu, a gente sempre toma cuidado para passar o fio dental em todas as áreas, até mesmo quando o dente ele tá sozinho aqui no cantinho. Então aqui eu tenho uma boca que falta alguns dentes, mas aqui eu tenho uma outra boca que tem todos os dentes. E aí, quando eu tenho implantes, que é o caso desse manequim aqui, desse modelo, ele tem um parafuso de titânio lá dentro do osso, mesmo assim a gente tem que passar. Ah, Karine, mas não é dente, não faz cárie. Não faz cárie, mas faz uma doença em volta desse implante, que se você não cuidar, você pode perder o implante. Então o implante ele veio para substituir o dente natural, mas requer os mesmos cuidados, independente se você vai ter cárie ou não. Porque na verdade não é só cárie que a gente tem dentro da boca, a gente tem inclusive o mau hálito. Então, quando eu tenho o dente sadio, o dente natural, eu vou tentar passar a fita ou fio dental por pelo menos 2 vezes ao dia.
Normalmente eu recomendo após o almoço e antes de dormir. Então, o processo é simples. Eu digo aqui e repito 1 milhão de vezes para os meus pacientes, quantas vezes forem necessárias, que independente da facilidade, né, da habilidade que ele tenha de manter a fita ou fio nos dedos, né, para poder fazer o uso, não me importa. O que eu quero é que ele use a fita, tá? Então, se ele consegue manter no dedo do meio, aqui ou no indicador, e ele colocar, passar o fio dental, vamos supor, ele tem aqui o último dente de trás. Então, ele vem e ele vai abraçando. Sabe quando a gente seca as costas? Quando a gente seca as costas, a gente não faz um movimento para lá e para cá, um movimento assim, de abraçar as costas, um movimento de ser. É assim que a gente tem que fazer em todos os dentes. Mas eu entendo aqui, ó. Então a gente vem, vai lá, entra dentro da gengiva, tá? Então aqui, ó, eu tô dentro da gengiva e tiro. Posso puxar para cima quanto posso. Entrar entre um dente e outro, vou mostrar para vocês. Eu entrei entre um dente e outro, eu fiz um movimento, né? Tô lá circular e eu posso deslizar também esse fio ou fita dental. O importante é que a gente passe. Por quê? Quando eu uso a fita dental, eu removo não só resíduo alimentar, mas eu removo micro-organismos que estão entre esses dentes, e até quando não estão entre os dentes, que é o caso do dente vizinho separadinho aqui, eu passo lá também. Por quê? Porque principalmente nesse dente a escova de dentes não chega lá. Escova unitufo também, que é essa de um tufinho só se a gente for lá e ela tiver a cabeça bem fininha. Essa aqui é um pouquinho mais grossa. Às vezes, dependendo da localização do dente, às vezes a pessoa, né, não consegue chegar. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, pelo menos 2 vezes por dia eu recomendo. Karine, não dá, não, impossível. Pelo menos uma, então. Karine, desse jeito que você falou, que tem que passar, que vai dentro do dente, que abraça, né, que faz o movimento do C. Entrei dentro da gengiva, né, dentro do dente que eu falo é dentro da gengiva. Entrou dentro da gengiva, isso toma muito tempo. Tudo bem, então. Se na hora do almoço não der para fazer desse jeito, faz o entra e sai mesmo, mas à noite capricha no uso da fita. Você observa que se você deixar de passar o fio ou a fita dental, o que vai acontecer? Um acúmulo de micro-organismos, de placa bacteriana lá entre os dentes vão ficar mais amarelinhos em volta deles, e também um cheiro ruim, que às vezes fica do resíduo alimentar ou até mesmo da placa bacteriana. A gengiva normalmente inflama, ou ela fica dolorida, fica com mau cheiro, o fio dental. Então, mau cheiro em fio fita dental nem sempre é porque tem cárie, é porque tem doença da gengiva, mas muitas vezes pode ser porque está ficando muito resíduo entre os dentes. Então, a gente tem que tomar cuidado. E se ficar, normalmente a gengiva sangra, tá bom? Então, esse seria o primeiro passo. Depois, o uso da escova de dentes. Independente se você tem dessas escovas que são para viagem, que você dobra, né? Eu particularmente não conheço nenhuma que é boa. Essa aqui é de uma marca que eu gosto muito, mas eu acho a cerda ainda um pouco dura. Eu gosto de cerdas mais macias. Só que essa aqui é prática para ter na necessaire que você leva para o trabalho, quando vai viajar. Então, pode ser isso aqui? Pode. Isso aqui é uma escova de dentes também. Então, eu recomendo normalmente as escovas de dentes macias, ultra macias, da cabeça mais afinadinha, fininha aqui, para ir até o último dente. Então a gente tem que preocupar em realmente manter o bom hálito através de pelo menos 2 escovações ao dia. Deveria ser 3, eu recomendo 3. Eu faço na minha boca 3 vezes. Eu gosto depois do café da manhã. Então vamos supor, se você toma café da manhã em casa, escove depois do café da manhã. Se você não toma no trabalho, tudo bem, escove antes de sair, depois você vai escovar após o almoço. Então, 3 vezes por dia. Como que eu gosto e recomendo fazer? Molhe primeiro a escova de dentes, para as cerdas ficarem mais umedecidas, e aí sim a gente coloca, você que é adulto, 1 grãozinho, o equivalente a 1 grão de ervilha de creme dental. Não precisa fazer igual no comercial. Para o seu filho, dependendo da idade, 1 grãozinho de arroz, uma coisa bem menor do que seria o nosso. Então, uma sujadinha mesmo na escova. E aí, eu tenho que tomar bastante cuidado na hora de higienizar os dentes.
Eu sei que é muito comum as pessoas escovarem os dentes nesse vai e vem, né? Isso aqui, ó, é a maioria que os meus pacientes fazem. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Eu, particularmente, gosto dos meus pacientes, faço uma técnica que eles coloquem a escova inclinada e façam no sentido gengiva-dente. Essa técnica aqui, tá? Que é a técnica de base, a gente consegue remover melhor os micro-organismos entre os dentes, limpar a superfície, que a gente chama de superfície livre do dente. E aí a gente vem, então, em todos os dentes, se a questão é gengiva-dente, a gente vem e vai fazer esse movimento. Quantas vezes, mais ou menos, em cada grupo de 2 dentes? Pelo menos umas 5 vezes. Karine, isso para mim é impossível, porque eu tenho 15, 20 minutos de almoço, meia hora, não dá tempo. Então, que seja em 1 minuto, que você escove pelo menos para tirar o excesso do resíduo alimentar e tirar um pouco da placa bacteriana, e aí à noite você capricha. O que nós, cirurgiões dentistas, temos recomendado é o tempo de 2 minutinhos. Então, dê atenção. Então, lembre-se que a gente escova gengiva-dente, é esse movimento aqui, ó, tá? Tomando cuidado para chegar até o último dente. Onde a gente mastiga é o famoso vai e vem, tá? Na parte de dentro, embaixo, os dentes de baixo, é muito mais difícil. É a parte mais difícil que a gente tem. E aqui no consultório, onde eu vejo que os meus pacientes mais têm dificuldades. Então, a gente vem, a gente vai fazer um movimento gengiva-dente. Karine, não tá dando. Então, vamos fazer movimento circular na parte de dentro. Aqui que são os dentes de baixo, aqui que são os dentes de cima. Como que a gente faz? Eu ponho a escova na vertical. Opa, minha prótesezinha do dente caiu. Eu ponho a escova na vertical e eu vou puxando. Deixa eu tirar esse implante antes que ele caia também. Então, eu venho fazendo um movimento, né? Na escova na vertical, puxando gengiva-dente. Vou tomar cuidado, por quê? Porque se tem algum dente que é um pouquinho curvo, ou seja, ele está um pouquinho apinhado em cima do outro, eu tenho que tomar cuidado para ver se eu estou limpando realmente a superfície. Às vezes eu tenho que inclinar um pouco mais a escova. Então, o seu cirurgião dentista que vai te orientar melhor em relação a isso. Essa aqui é só uma dica do que você pode fazer para prevenir o mau hálito ou realmente eliminar o mau hálito se você está por causa de deficiência da higiene bucal, tá? Então, a parte de cima é só gengiva-dente, né? Então, eu venho com a escova no horizontal mesmo, venho fazendo esse movimento. E aí, eu tomo todo esse cuidado de escovar por pelo menos 2 minutinhos escovando os seus dentes, tá? E aí, depois que eu... devolvendo as minhas próteses aqui. E aí, depois que eu já escovei os dentes, o que eu tenho que fazer? Enxaguar muito bem a boca. Não é só e cospe, não. Você tem que colocar água na boca, água da pia mesmo, vai colocar... sacudiu, balançou bem mesmo, aí você cospe. Aí sim que a gente vai pensar em limpar a língua. Karine, eu tenho um hábito, na hora que eu cuspo, eu já limpar a língua também. Pode. Se você faz com escova de dentes, não tem problema. Mas se você limpa a língua com escova de dentes, não vai colocar creme dental, vai só com a escova de dentes, ou se não com o produto que o seu cirurgião dentista recomendou, tá? Eu particularmente gosto de limpador de língua. Isso aqui não é o limpador de língua que eu mais prescrevo, mas é um deles. Eu gosto bastante dele, ele tem umas cerdas de plástico, tem a parte de trás que é como se fosse um rodinho para puxar o caldo sujo, como eu assim costumo dizer. Então, a questão da higiene da língua, a gente tem que tomar bastante cuidado. Normalmente de manhã tem gente que tem muita ânsia, depois do almoço menos e à noite menos ainda. Pelo menos uma vez por dia, 2, 3, você vai limpar. Isso você que vai observar, porque a formação daquela camadinha esbranquiçada sobre a língua, isso cada um tem a sua particularidade. Então tem gente que faz mais um pouco, tem gente que faz menos, então menos, tem que ver por que tá fazendo tanto. Então vamos supor que se você quiser limpar 3 vezes a língua por dia, pode, não tem problema nenhum. Só basta você tomar cuidado. Você não pode usar coisas que agridam a sua língua, assim como não pode agredir a gengiva, os dentes, tá bom? Então a gente toma cuidado de pensar assim, ó, aqui atrás, se você observar bem mesmo a sua língua, conseguir colocá-la para fora, você vai ver que tem como se fossem umas partes mais elevadas, que são as papilas. Então ela forma um V, tá? Então esse V lingual é até onde a gente vai. Então, se eu tenho um limpador que ele tem apenas a parte que é um rodinho, você vem com essa parte lá do fundo para frente, vem puxando, tá? Delicadamente.
Se eu tenho uma escova de dentes, vou limpar com ela, eu venho lá dessa parte também limpando. Então eu tenho que chegar o mais próximo possível aqui nessa região posterior, para quê? Para deixar essa área mais limpinha. Isso até diminui a sensação de gosto amargo, que eu já falei ou vou falar em vídeo aqui para vocês, tá? Mas eu tenho certeza que algum vídeo por aí tem para vocês. E aí eu tenho com cerdas de escova de dentes mesmo, o limpador de língua, eu venho lá da parte de trás puxando. Então eu vou tomar esse cuidado, e aí se ele tiver uma parte igual essa, que é como se fosse um rodinho, eu vou puxar o caldo sujo. Karine, mas tá muito comum o tal do limpador de cobre no Instagram, nas outras redes sociais, né? Em alguma coisa assim. Tá, tudo bem. Estão se vendendo por lá, mas não necessariamente aquele lá vai ser o melhor para você, que você use uma escova que tem que mudar. Tem que ver com o seu profissional se realmente você precisa mudar e qual que ele vai te indicar, porque cada língua é uma língua. Então tem gente que não poderia usar um limpador com cerdas mais durinhas, tipo de nylon, deveria estar usando um limpador desse tipo. Tem gente que não tem problema nenhum, que pode usar até de inox, do que for de cobre, né, que tá usando, mas não vai fazer. E não tem isso, de um ser completamente mais efetivo. A gente sabe que os limpadores de língua são realmente superiores à escova de dentes, em muitos casos, mas na área da saúde, 2 e 2 nem sempre é 4. A gente tem algumas diferenças, tá? A área da saúde não é uma ciência exata. A gente não pode falar que o que funciona para mim vai funcionar para você. Então, esse cuidado com a limpeza da língua, para você que tem relação, né, insegurança em relação à qualidade do seu hálito, você tem que tomar cuidado. E o cuidado que você começa é justamente por esse processo de higiene bucal. Primeiro a fita, depois a escovação dos dentes, depois a limpeza da língua. Karine, e bochecho? Bochecho poderia usar algum? Sim, você pode usar sim. Só que eu recomendaria que você perguntasse para o seu profissional, principalmente se ele é um profissional que atua no tratamento da litose, qual que seria o mais indicado. Eu tenho colegas que indicam, outros não indicam. Eu indico quando tem a necessidade. Usar na minha própria boca, eu uso em situações específicas, bem específicas mesmo. Então a gente não tem necessidade de usar um enxaguante bucal para o resto da vida. Então às vezes eu vou recomendar para o paciente usar durante muito tempo, às vezes eu vou pedir para ele suspender, e aí a gente vai monitorando, vendo como é que tá. Então cada caso me exige uma prescrição adequada. Mas o que mais a gente pode fazer para a gente melhorar a limpeza dos dentes, a limpeza da nossa boca? Bom, existe no mercado também, que são as escovas unitufo. Essa aqui, na verdade, ela tem um tufinho desse lado e outro tufinho desse. Não é a minha escova preferida, essa aqui, mas é uma escova que consegue ir no último dente, porque tem gente que o siso nasce muito atrás, ou mesmo que seja aqui embaixo, tem bastante dificuldade para limpar, e a gente pode usar essas escovas. Então, ou quem tem o contensor ortodôntico, né, que após fazer o tratamento ortodôntico, põe um aparato aqui atrás, e aí a gente pode usar para contornar esse contensor, contornar os dentes. Então, isso aqui é um acessório que a gente usa só para complementar, sabe? Só para dar como se fosse uma faxina realmente na boca. Além das escovas unitufo, unitufos, né? O que a gente tem? A gente tem também as escovas interdentais. Essas escovas, muitas vezes, elas ajudam demais. Pode ser que você ache que isso aqui substitui o fio dental. Não substitui, tá? Então, a gente usa isso aqui como escova acessória. Eu, particularmente, não indico só o uso de escovas interdentais. É claro que tem colegas que indicam, eu não. Principalmente se ele for aqueles piquezinhos que a gente chama, que é um que é todo de cerda de silicone, eu não gosto, não uso na minha boca, não prescrevo. Mas essas que não são escovinhas, a gente vem, então vamos supor que é o caso desse dente aqui, eu venho, passo aqui, tá? O dente está livre, entre um dente e outro eu venho e coloco também lá no meio. Onde a escova entrar, a gente vai entrar. Só que para cada espaço entre os dentes, a gente tem uma espessura diferente. Então pode ser que você tenha dente que nenhuma escova venha entrar.
Já tem outros que às vezes é um espaço muito maior e outros têm um espaço menor, mesmo na mesma boca. Então é tomar cuidado. O seu cirurgião dentista que também pode te ajudar bastante na escolha de todo e qualquer produto para higiene bucal. Você sozinho não tem a capacidade de escolher o que é melhor para sua boca. A boca da gente é mais ou menos igual às costas da gente. Você consegue me dizer, me detalhar como que são as características anatômicas das suas costas, as pintas, tem algum cravo, os pelinhos? Você não sabe, é igualzinho a boca. Então a boca, normalmente quem conhece é só o seu cirurgião dentista, tá bom? Então a gente precisa da ajuda, ele que conhece, ele que sabe de saúde bucal, então confie a sua saúde a ele. Já por outra parte, o que a gente tem que tomar bastante cuidado também, eu sempre recomendo, beba bastante água. A gente beber água é dar água para a glândula salivar. Para funcionar, eu preciso de água. Então você que é adulto, deve tomar pelo menos 2,5 litros de água por dia. Karine, isso é muito, não é nada. Eu só na minha academia, quando eu tô lá treinando, no meu horário de treino, eu tomo 700 ml. Então você pode tomar muito mais água do que você já toma. Eu falo isso por quê? Porque quase sempre a maioria das pessoas, os pacientes que chegam até o meu consultório, eles me dizem, eu tomo 1,5, eu tomo muito pouco, eu sei que eu tô devendo, né? Eu tomo 2, pode tomar mais um pouquinho. Então a água não vai fazer mal, a não ser que você tome uma quantidade muito exagerada. E outra coisa que a gente tem a se fazer é passar hidratante labial. Independente da marca, seu profissional às vezes vai indicar, você vem com hidratante labial, lubrifica os seus lábios. Quantas vezes faço isso? Depende. Eu moro em Goiás, né? Eu moro em Goiânia. Então aqui agora está extremamente seco. Lava roupa, que a gente nem usa secadora de roupa, de tão seco que é. Lava roupa, no instante a roupa já tá seca. Então eu preciso me preocupar de hidratar mais minha pele, meus lábios, meu cabelo. Então o hidratante labial, ele pode ser usado de 3, 4 vezes por dia. Eu sempre recomendo antes de dormir, tá? Porque é o horário que a gente fica com a boca mais tempo, principalmente se usar ventilador, ar-condicionado. Então eu recomendo bastante, a gente tem diversos no mercado. Sempre recomendo também que se você vai para praia, para piscina, se essa frequência é muito grande, vai para pescar, né, fazendas, então você tem que usar hidratante labial, né, protetor labial como fator de proteção. E hoje a gente sabe, tem no mercado de fator de proteção desde FPS, né, que a gente chama, 8 até os 50 do que eu tenho conhecimento. Então chegue na farmácia e se informe melhor sobre os hidratantes. Não está hidratando, muda de hidratante, vê qual que vai ser o melhorzinho aí para o seu lábio, tá bom? Então as minhas dicas são essas. Karine, se com a minha higienização do jeito que eu tô fazendo não tá dando, não tá surtindo efeito, pergunte pro seu dentista se você tá fazendo alguma coisa errada. Se mesmo assim, se ele te corrigir e continuar a persistir, vá em um profissional que faça diagnóstico e tratamento da litose, que eu tenho certeza que você vai sair muito feliz e vai conseguir solucionar o seu problema, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Esse é um vídeo que eu chamo de vídeo de utilidade pública. Um beijo grande. Não deixe de curtir o meu vídeo, por favor, isso me ajuda muito a dar engajamento por aqui. Ative as notificações, se inscreva no meu canal. E para saber mais, eu tenho divulgação em outros canais de comunicação também, em outras redes sociais. Procure pelo meu nome, Karine Magalhães. Um grande beijo.